Ele foi chamado o Libertador, o Cristo, o Messias, o Ungido. E nessa música nós vamos cantar sobre esse Messias Libertador. E vamos narrar então algumas coisas que Jesus fez. Entre elas, a Rosana vai apresentar a mulher que teve hemorragia por 12 anos e ela tocou as vestes de Jesus e foi curada. E depois nós vamos falar sobre a ressurreição de Lázaro. Esse é o Messias. Salvador é Jesus. Cristo ou ungido. Salvador,
sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus montou. E então estenderam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado nos campos. Tanto os que iam diante dele, como os que vinham cantavam: Hosana, bendito é o que vem no nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso Pai. Hosana nas maiores alturas. Amém? Então, enquanto a gente convida a esperar um pouquinho, enquanto o coral se posiciona, e a gente vai ajeitar as últimas coisas para essa encenação das crianças. Amen.
Queria orar pelas crianças. Crianças, agora é hora de oração. O mais interessante sobre esse texto é que em uma das passagens deles falam que as primeiras que perceberam que quem via do Senhor, o Jesus, eram as crianças. Muito significante, porque as crianças elas conseguem ter um olhar muito mais profundo e espiritual do que muitos adultos. Não é à toa que Jesus disse que teríamos que nos tornar como crianças para a gente perceber o reino dos céus. Silêncio, baixa a cabeça e fecha os olhos. Pai Celeste, te agradeço pelas crianças e agradeço pelos pais. Agradeço porque essa encenação nos mostra quanto elas são importantes para nós e te pedimos para que o Senhor nos encoraje e nos ajude a ensiná-las do jeito que é correto. Por isso, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vocês vão levantar. Quietinho, vão deixar os saquinhos ali e vocês vão encher. Saquinhos aí. Bom, me correspondeu a pregação de hoje, e a pregação de hoje é uma pregação encomendada por causa de que é pregação de domingo de Ramos. Então, em certo sentido, eu tenho que falar sobre toda a ensinação que as crianças contaram. Eu tenho uma grande dificuldade, que eu sou, e eu realmente me defino assim, eu gosto muito de contar histórias. E a minha grande dificuldade é que assim, há uma ensinação na frente, eu não tenho nada que contar agora, né? Então, na verdade, o que eu vou fazer é repetir o que as crianças fizeram. Brincadeira. Mas eu quero te chamar a atenção a alguns aspectos importantes do texto. Antes de mais nada, eu queria começar contando uma coisinha muito simples para vocês. Quando eu cheguei para as crianças e falei sobre aquilo que ia acontecer hoje, eu fiquei pensando como que eu ia falar de uma maneira que elas entendessem. Então, eu queria falar sobre o que significava a entrada de Jesus em Jerusalém naquele momento. E aí eu pensei e bati a minha cabeça contra a parede, tentei surgir uma ideia na minha cabeça, tomei um banho para ver se refrescava as ideias e nada saía. E aí eu comecei a pensar sobre quanto é legal quando você está esperando uma coisa acontecer e essa coisa acontece. Então, eu me lembrei de uma história que aconteceu comigo. Eu cheguei para minha mãe uma vez e eu falei assim: mãe, de Natal eu quero um pendrive. E naquela época, pendrive, na verdade, aqueles, nossa, olha o que eu vou falar agora. Aqueles que são da minha época saberão quando começou a existir o pendrive. O pendrive é uma coisa meio recente, só que tipo, hoje em dia todo mundo usa, mas na minha época, quando tipo, tinha uns 10, 11 anos, o pendrive começou a existir. Na verdade, eu me lembro de usar, não sei como é que é o nome, disquete. Aquele que você colocava no computador, não tem mais computador com entrada de disquete. Isso já não existe. Disquete agora é pensa em museu. Se você não sabe o que é disquete, você está atualizado demais para a minha época. Então assim, eu cheguei para minha mãe e falei assim: mãe, eu quero um pendrive. E eu, nesses dias, falando em 5 de março, passei por aí perto de um cara, o cara falou que ia vender pendrive por R$20. Não sei se o pendrive é bom, não sei se o pendrive é ruim, mas na hora que ele falou sobre isso, eu me lembrei que quando minha mãe comprou o pendrive, ela comprou um pendrive de uns R$200 um pouco para mais. E a capacidade do pendrive se mede pelos gigas, pelos bytes. E aí, eu me lembro que quando minha mãe comprou o meu primeiro pendrive, ele tinha capacidade de 128 megabytes. Tipo, que é ridículo, é quase nada. Em comparação aos de hoje, é o pouco que sobrou. É a última bolacha do pacote, todas fareladas, linguiça e tal. E aí,
A minha mãe, aí eu pedi para minha mãe comprar um pendrive. Minha mãe, ela sempre deixou muito claro que ela nunca tinha dinheiro para satisfazer todos os meus desejos. Que ela nunca tinha todo o dinheiro para satisfazer tudo aquilo que eu queria. E a minha mãe chegou nesse Natal e falou assim: filho, nesse Natal eu não vou poder comprar esse presente porque é muito caro. Filho, não vai dar. Eu acho que mãe, quando ela fala que não vai dar, o filho corta o coração dela em dois, assim, E eu me lembro que minha mãe falou assim: não vou dar. E aí, tudo bem, eu esqueci, eu deixei pra lá. Eu falei assim: pronto, vou ganhar o presente que eu sempre ganho, vou ganhar um jogo imenso, vou ganhar umas meias da minha tia, vou ganhar uma blusa do meu tio e tal. E aí eu tava ganhando as minhas coisas quando veio um presente da minha mãe. Chegou o presente da minha mãe. Eu, talvez sem expectativa nenhuma, mas chegou o presente da minha mãe e eu comecei a abrir o presente da minha mãe. E vocês sabem o que aconteceu? Vocês sabem o que aconteceu? Vocês sabem o que aconteceu? Eu vou te contar só no final do nosso papo, beleza? Te contar só no final do negócio. Quando eu comecei a falar com as crianças sobre isso, eu comecei a falar com as crianças de que elas tinham que encarar a chegada de Jesus em Jerusalém como aquilo que elas desejassem por muito tempo e chegassem. Como aquilo que elas desejaram a vida toda e chegou naquele momento. Jerusalém, os judeus tinham o grande costume de esperar o Messias prometido, de esperar o Jesus que vem do Senhor, de esperar aqueles que é libertar. E em um dia qualquer que a gente conhece como Domingo de Ramos, esse homem passa pelas portas de Jerusalém. Então, é como se tudo aquilo pelo qual você desejou, se tudo aquilo pelo qual você sonhou na sua vida, fosse cumprido naquele momento. Se tudo aquilo pelo qual a liberdade, se tudo pelo qual você desejava desde criança acontecia naquele momento. As pessoas esperavam há muito a chegada do Messias. É engraçado que essa chegada do Messias, mesmo que seja uma festa que as crianças fizeram aqui, e agora o tio João vai me dar uma bronca porque eu sujei o salão todo, mesmo que fosse uma festa, talvez era tudo aquilo que eles estavam esperando. Eu gosto muito de Salmos, e Salmos sempre tem algumas coisas interessantes para nos contar. E geralmente quando os Salmos comenta sobre o poder de Deus, ele fala assim: o Senhor é o Senhor dos exércitos. E sempre que se comenta sobre o poder de um rei, ele fala assim: e o rei tinha 10.000 cavalos, 50.000 carros e 50.000 homens. E sempre se fala do poder de uma maneira muito quantitativa, e falando-se sempre das coisas grandiosas e luxuosas que o rei podia ter. Quando eu me lembro da entrada de um rei numa cidade, a primeira coisa que vem na minha cabeça, e vocês vão dizer que eu sou doido, é aquele filme Aladdin. Quem assistiu Aladdin aqui? É um filme de criança, só as crianças aí assistiram Aladdin. O filme de Aladdin é um filme onde tem um monstro que vai entrar numa cidade. E quando ele está entrando na cidade, ele faz um contrato lá com um gênio, e aí ele faz a maior festa, o maior uó para entrar na cidade. Eu me lembro que tinha elefante, tinha acróbata, e todo mundo começava a cantar música. Você deve saber a música, né? Aí ele chegava assim. E tipo, quando um rei chega a uma cidade, é a maior decepção. É a maior decepção que pode existir. E Jesus é um cara muito engraçado. Eu acho muito engraçado. Ele estava com seus discípulos, mandou 2 na frente e falava assim: pega para mim um jumentinho. Um jumentinho. Talvez a primeira coisa que a gente pensa quando a gente pensa no rei é um cavalo. Talvez um cavalo forte, porque tem que se livrar dele. Jesus decidiu pegar um jumentinho simples.
Na verdade, ele era até um jumentinho, se a gente ver pelo texto, um jumentinho filhote. Ninguém tinha montado um jumentinho ainda. Aí Jesus sobe o jumentinho, vem, caminha a Jerusalém. E todas as pessoas começam a olhar que lá longe está vindo Jesus, que vem do Senhor. E o pessoal, e Jesus começa a se aproximar. Aí algumas pessoas começam a cortar os ramos, outras começam a tirar a túnica e começam a colocar a túnica no chão. E Jesus chega na porta com um jumentinho. Aí as crianças começam a gritar: Hosana, bendito é aquele que vem do Senhor. E Jesus começa a entrar, começa a colocar coisas, roupas, ramos no chão para receber Jesus como se fosse um rei. Se você perceber bem no textinho que a gente lê hoje, ele fala assim: Jesus da linhagem de Davi. Sempre que se fala de linhagem de Davi na Bíblia, se está falando que Jesus era um rei. Quando no domingo passado o pastor Tiago pregou sobre quem? Tem que ter atenção. O pastor Tiago no domingo passado pregou sobre Bartimeu. E Bartimeu falava assim: Jesus, filho de Davi. Quando ele falava filho de Davi, ele estava querendo dizer: Jesus, rei, me ajude, tenha misericórdia de mim. Então Jesus foi recebido como um rei. Mas ele, talvez até mesmo sem querer ser recebido, não tomou todos os atributos do rei que deveria ser recebido. O rei teria que ter uma celebração, uma festa grandiosa, como Aladim em seu filme. Mas o Jesus, ele faz uma entrada simples, singela. E até no final dessa entrada tem gente que pergunta: quem que é este? Quem que é este? Quem ele é? Isso me toca profundamente no coração. Isso me toca profundamente no coração, porque isso me ensina uma coisa muito grande. A gente tem expectativas muito grandes, mas às vezes as coisas não saem do jeito que a gente espera. A gente tem uma expectativa imensa, mas às vezes Deus faz aquilo que é certo para nós. Às vezes a gente espera o grandioso milagre cair do céu, enquanto o melhor é a gente esperar que Deus haja lenta e pacientemente. Esse texto, além de ensinar sobre a humildade de Jesus, ele me ensina que às vezes eu espero demais, que eu tenho expectativas imensas, que eu espero que as coisas aconteçam assim, que eu desejo que as coisas aconteçam só do meu jeito. E a humildade de Jesus me ensina nesse texto que Deus Todo-Poderoso sabe o que é melhor. As mesmas pessoas que falavam: Hosana, bendito é aquele que vem do Senhor, no coro junto com as crianças, são as que falam na sexta-feira: crucificam, ele merece morrer. São pessoas levadas pelo vento. São pessoas que gritam numa hora: bendito é o que vem do Senhor, e outra vez falam assim: crucificam, ele merece a morte. Jesus sabia o que era melhor. Eu acho que faz muito sentido Jesus entrar no jumentinho, porque ele saberia de que ele de fato não estava sendo recebido como um rei, mas sim como um servo. Eu presto atenção, nunca prego aqui sobre vocês, sempre prego sobre mim. As minhas pregações são como coisas que eu tiro do meu coração, que Deus me ensinou. A gente tem que aprender de uma maneira muito incrível
a gente sabe esperar em Deus. A gente tem que aprender que às vezes as coisas não vão sair do jeito que a gente espera. E isso me fere quando eu falo. Mas se Deus está no controle da nossa vida, então a gente tem que aceitar que isso seja melhor. A gente tem que aprender a entender a soberana e grande vontade de Deus. E eu me convido e te convido a que a gente não saia daqui sem ter isso em mente, sem ter viver a vontade de Deus e aprender a esperar. Naquele dia do Natal, eu cheguei e eu abri meu presente. Quando eu abri meu presente, a minha mãe tinha me dado aquele pendrive que eu tanto desejei. Era um pendrive amarelinho, bonito. E durou um pendrive, eu vou te falar, hoje em dia vai durar 1 ano, 2 e tal. E aí, se a pessoa não for desastrada aqui no Cebolinha, que pode perder por aí. E aí, o meu pendrive durou 5 anos. O meu pendrive, eu coloquei um tanquinho para lavar e ainda funcionava. Mas o que me marcou desse pendrive não foi simplesmente que eu tivesse ganhado aquilo que eu desejei. O que me marcou daquele pendrive foi o seguinte: a minha mãe se esforçou para me comprar aquilo. E naquele pendrive, como muitos outros fatos que a minha mãe fez por mim, e que eu me lembro claramente, eu pude perceber que a minha mãe sempre tentou fazer aquilo que era melhor para mim em amor. Como Deus faz a gente. Esperar em Deus não é nada fácil. Mas o nosso Deus é incrível. E Ele sempre sabe aquilo que é melhor para nós. Amém?